tive o prazer, a honra de trabalhar e ser lançado assim, jogado para a faculdade por ele, né? Uhum. E foi o Galvão Bueno. Pô, eu fiz jornalismo por causa do Galvão Bueno. Caramba. Claro que ele não me conhece, porque ele não faz a mínima ideia quem seja, né? Porque ele trabalhou com a gente no Canal 6 ali, na Rede OM Brasil. Eu lembro a época que ele Sim, fez ficou um ano e pouco aí. E ele trouxe uma equipe, a turma dele do Rio. Só que transmitindo futebol paranaense, eles não sabiam dos times, cor de camisa, jogador, falavam as coisas erradas. E eu estava na coordenação de programação. E quando eles falavam algo errado, eu no interfone. Não é isso, é aquilo, lá na suíte. Num desses dias, de tanto que eu falar, eu lembro como se fosse hoje, era o Irati. Eles trocaram o Irati pelo Cascavel, um negócio assim. Lá na suíte estava o Galvão Bueno. Veio com um copo de uísque na mão. 10h30 da noite no corredor. Falei, putz, vai dar ruim agora. Urra! Quem tá falando lá daquele jeito dele? Falei, sou eu. Quem é você? Aí eu me apresentei. Por que você sabe tudo isso? Falei, não, porque eu faço rádio, eu trabalho na Rádio Dourado, inclusive com Sicupira, que é o teu comentarista aí. Ah, você é radialista? Eu falei, sou, mas eu trabalho aqui também, enfim. Ah, tá. Você é jornalista? Eu falei, não, só sou radialista. Tem que ir pra faculdade, cara. Hoje no Edinho Barreto Entrevista aqui no canal Pode no BV, tô recebendo ele, uma lenda viva do rádio, da televisão, é um cara que é referência de comunicação. Ele fica todo tímido, né, quando eu falo isso. Eu pago o pau pra ele mesmo, é um cara que eu admiro demais como pessoa, como profissional. Adilson Arantes, seja bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, né? Tranquilo. Sempre mais agradecendo do que pedindo. Aí, ó, esse é o lema do Adilson, claro, hein? sem dúvida. Show de bola. Depois de 13 dias numa UTI, a gente sabe exatamente o que é a vida, né? Meu amigo. O que é o ar para se respirar. A gente acompanhou o que você passou aí durante aquele período terrível, né, Adilson? Então, no ar, quando eu estou apresentando o programa, abro o meu programa e de vez em quando falo, sempre mais agradecendo do que pedindo, não é da boca para fora, é verdade. Sempre valorizando as amizades como a nossa, por exemplo. Com certeza. Isso aí. E aqui, aquela coisa, né, Adilson? Amizades verdadeiras são raras hoje em dia. Exatamente. Esses dias eu estava pensando sobre isso, já que a gente... Já começou o programa? Já começou. Manda ver. Eu estava pensando sobre isso, hein? Porque eu e a minha esposa em casa, a gente tomando café, a gente fica conversando sobre a vida, né? Comentando os assuntos do dia. E a gente estava falando sobre amigos, né? Quem são os nossos amigos, né? Quem são? A pessoa fala, mas é colega. Não, esse é amigo. Não, esse é colega. O que é amigo? Amigo é você ligar às 2, 3 da madrugada e tá pronto para o que der e vier. Pode estender a mão. Né? É estender a mão. Amigo é aquele que fala com você toda semana. Mesmo à distância, mesmo fora do estado, da cidade, do país, do planeta. Liga, pergunta como é que tá. Isso é amigo, né? Eu preciso saber como é que você tá. E aí, Edinho, tudo bem? Tudo bem? Tô aqui, hein? Qualquer coisa, liga. Acabou. Demorou quanto? Como você fez recentemente, né? Me mandou mensagem, cara, o que você precisar, você olha. Eu vou ficar bravo se você não falar. Se eu souber que você precisou e não pediu ajuda pra mim, eu vou encher teu saco. Você sabe que eu encho mesmo. Então, isso é amizade, entendeu? Então você precisa ter uns 5, 6, pelo menos pra carregar teu caixão, né? Porque tem gente que morre e não tem nem 4, 3 para carregar o caixão. Isso não dá graças a Deus, né? Então, o cara foi, né? Não pode ser o funcionário do cemitério. Não. Tem que ser o amigo que tem que carregar o caixão. Exato. A gente precisa prezar, zelar por isso, né? Com certeza. Amigo é raro. É raro. Como diz Milton Nascimento, né? Amigo é coisa para se guardar. Do lado esquerdo do peito, né? Dentro do coração. E é verdade, é isso aí. Então a gente tem que preservar, zelar pelas amizades sinceras, né? E conversar, ouvir as pessoas. Tem gente que está com problema e a gente nem sabe, né? Então, que amigo é esse? Às vezes fala, o cara sumiu, não sei o quê, deve estar arrogante, mas não é. O cara está com problema que você não sabe, né? Porque colega, companheiros, temos milhares, graças a Deus. Sim. Agora, amigo, tem que contar. Botar na peneira. Exatamente, é na palma da mão. É verdade. É isso aí. Ô, Adilson, conta pra nós aí, você é natural de onde?
Sergipe. O estado que queria ser carro. Caramba. Agora, É brincadeira, quem é de Sergipe é brincadeira. Não é porque eu estou aqui há 40 anos que eu... Não, é brincadeira. O Adilson é fogo. Ô, Adilson, e assim, como é que você veio parar aqui em Curitiba? Eu vim por causa de uma namorada, né? Olha. Ela é daqui, eu vim atrás, e aí eu vim já trabalhar na CNT, no Canal 6, Rede OM antigamente, né? Nos anos 80. Era do Martinez? Era do Martinez. Ainda é da família, né? Ainda é da família. Aí eu vim, trabalhei 25 anos lá dentro. Aí, paralelamente a isso, trabalhei no rádio aqui. Mas eu sou radialista, eu costumo dizer, desde os 6 anos de idade. Caramba. Desde os 6 anos, quando a minha mãe veio de Porto Alegre e trouxe um rádio de pilha, pequenininho, assim, um amarelo, lembro até hoje, eu dormia com ele ligado. Era uma pilha a cada 3 dias. Naquela época, a gente colocava na água e esquentava a pilha, fervia a pilha para recarregar a energia da pilha. Então, eu virei radialista desde ali, que eu me apaixonei pelo rádio. E interessante que eu não queria escutar música no rádio. Eu queria escutar alguém falando comigo, conversando comigo. Eu falo disso e me emociono porque não era comum antigamente. Antigamente o rádio era musical. A hora certa, apresentava música e tocava música. Eu ficava buscando aquele locutor que conversasse comigo. Não tinha. Raríssimos. Durante a madrugada. Então tinha o Adelson Alves da madrugada no Rio, o Pi, Globo, pessoal da Bandeirantes São Paulo, pessoal da Record São Paulo, as rádios. Então buscava essa gente, ficava conversando e pouco tocava música. Aí isso com 6, 7 anos de idade. Lembro como se fosse hoje. Já faz muitos anos, né? E aí eu me apaixonei pelo rádio e virei radialista. E aí passou a ser uma meta, falar no microfone. Da vida. E desde pequeno, mas quis o destino que eu fosse primeiro trabalhar em televisão, para depois trabalhar na minha paixão, que é o rádio. Olha, geralmente é o caminho contrário, né? Começa no rádio e vai para a TV, né? Eu fiz ao contrário, eu vim da TV pro rádio. Caramba. E geralmente a pessoa que sai da TV, tem muitos que não se adaptam ao rádio, né? É verdade. E o contrário funciona. O cara sai do rádio e se adapta na TV. Porque é o improviso, né? O improviso que você traz do rádio para a televisão. E a TV precisa do improviso hoje em dia. E sempre foi assim, né? Você perguntar para mim, o rádio, a TV, adoro televisão, gosto, assisto TV sempre, mas dá para... Tem dúvida, né? Entre o rádio e a televisão, o rádio sempre, né? Parece que o rádio ele impacta, né? Um pouco mais, assim, trabalhar com o imaginário. Né? Não que a TV seja uma coisa fácil, né? Como a gente sempre fala. É que a TV é mais fria, né? A TV é fria, a TV é distante, né, do telespectador, né? A TV tem um controle remoto, o cara não gosta do Faustão, muda, não gosta do Silvio Santos, muda. O rádio, ele liga no rádio, na emissora, para ouvir o apresentador. Ele liga na tua rádio para ouvir o Edinho Barreto. Então ele ele gosta de você. Então há uma fidelidade, se cria isso, né? Tanto que, se você fizer um levantamento da política, de eleições, o rádio elege muito mais do que quem está na televisão. Verdade. Se engana aquele, não, agora eu vou para a televisão, vou me eleger vereador ou deputado. Não, meu amigo. Pode fazer um levantamento, vai eleger mais quem está no rádio, porque o rádio ele é mais confiável do que a televisão. É isso. E aquela coisa mais próxima também, né? Parece que o ouvinte ele vê você como um amigo. É da família. Parece que é aquilo que você disse no começo. Parece que você está falando com a pessoa ali. Eu quero ligar o rádio, ouvir o Adilson Arantes, que ele vai me dar informação de manhãzinha. Confia. Confia. Entendeu? Eu gosto desse cara, confio nele. Isso aí. Né? E não pode enganar, não pode mentir. Porque a partir do momento que você perde a confiança, esqueça. Não vai recuperar. Esquece. É isso. E isso aqui é uma tremenda responsabilidade, né? Muito. O microfone é uma arma na mão de quem não sabe usar, então é canhão. É verdade. Por isso que ele é apaixonante, por isso que a gente se apaixonou, né? É verdade. Agora, assim, você falou a questão das referências e tal, né? Quando você começou a ouvir o rádio, né? Naquela época tinha aquela coisa do rádio pegar o sinal de fora, principalmente à noite, né? Tinha, ondas curtas. Eu sou ouvinte de ondas curtas. Exatamente. Eu estava procurando rádios de Portugal. Olha. Para ouvir rádios de Portugal, da língua portuguesa. Não entendia espanhol, não entendia inglês, e ficava procurando rádios de Portugal. E lá eles tinham um rádio mais falado. Isso me chamava a atenção. Então, com ondas curtas, um Sony, que depois que eu comecei a ter dinheiro, comecei a comprar rádio, eu tinha um Sony, depois peguei um motorrádio. Aí o motorrádio era que pegava tudo mesmo. Colocava nas ondas curtas aquelas rádios portuguesas,
os caras falando, putz, era o que eu queria, era um paraíso, era um jardim de infância para mim. E você falou a questão assim de você se identificar mais com locutores que falavam com você, né? No meu caso também foi a mesma coisa, porque assim, eu nasci em São Paulo, né? Fui criado até de 17 A tua origem é televisão, né? Você começou primeiro na TV? Não, no rádio. No rádio primeiro? Aí fui pra TV. Né? Em Blumenau, fui convidado quando eu trabalhava na Band, na época eles me convidaram para fazer um quadro de clipe na televisão. Né? Isso, aí dali que era muita moda, né? Aí dali eu fui fazer um programa. No nosso tempo, né? No nosso tempo, exatamente. Aí o que aconteceu? E me chamava muita atenção justamente isso que você falou. Eu ouvia na época Serginho Leite. Serginho Leite. O Paulinho Leite, né? Que eu tive a honra de entrevistar também. Beto Rivera, essa galera toda. Beto Rivera. Entendeu? Tinha um programa chamado Clip Trip da TV Gazeta. Na Gazeta. Esse programa fez um sucesso danado nos anos 80, 90, né? Verdade. Então, assim, isso me chamava muita atenção. A criatividade dos caras, o jeito que eles brincavam com os ouvintes, faziam os caras rirem, entendeu? Isso aí. Então isso foi muito legal. Magia, né, cara? É esse envolvimento, né, com o ouvinte, né? É isso aí, esse é o que cativa. E você já há quanto tempo já nessa... Putz, eu vou fazer as contas esses dias, rapaz, são 30, 40 anos. 39 anos. 39 anos. 39. De som, né? Rádio e TV, de som, né? De comunicação, né? 39. Agora, Adilson, foi muito difícil para você conseguir o teu primeiro teste, por exemplo. O meu foi um perrengue danado para eu conseguir fazer um teste, porque eu não tinha experiência, né? Tem experiência? Não tem? Então nós não estamos precisando. Então, né? E foi muito difícil para você fazer? Ou alguém já te levou? Falou, não, bota esse menino para falar aqui que ele TV, é bom. Não, na TV não. Na TV eu comecei... Na TV eu só não fiz portaria e banheiro. Eu só não fiz... Em televisão, eu só não trabalhei na portaria e não cuidei do banheiro. Você já conhece tudo aqui. O resto da televisão eu já fiz. Câmera, direção de TV, produção, reportagem, direção, apresentação. Graças a Deus. Tudo aprendi, tudo que eu tinha que aprender numa televisão. E foi num momento bacana, nos anos 90, anos 80, 90, a Rede OM dava muito isso. A grande escola da televisão aqui de Curitiba, do estado do Paraná, foi a Rede OM, depois que virou Rede Nacional. Então, aprendi tudo que tinha que se aprender numa televisão. Claro, a gente não sabe, né? Claro, mas a gente experimentou um pedaço de tudo, né? Programação, coordenador de programação, operador de VT, edição, a gente fez um pouco de tudo. Paralelamente a isso, tinha um sonoplasta chamado Fernando, e eu nunca vou esquecer dele. Ele era o sonoplasta da TV e trabalhava na Rádio Atalaia, em Curitiba. E eu falava para ele, eu queria trabalhar no rádio. Ele falou, então vamos lá, vou te levar para a rádio. Eu falei, mas eu nunca falei no rádio. Aí, depois do expediente nosso, lembro como se fosse hoje, a gente terminava de trabalhar 2 da madrugada, 2 da manhã, a gente ficava 1 hora a mais, todos os dias, eu numa cabine, lendo noticiário do Pinheiros, e ele gravando, e volta, não ficou bom, grava de novo. Até um dia, opa, ficou legal. Vai na rádio amanhã que eu vou te apresentar o Capitão Hidalgo. Sei, comentarista de... Exatamente, que foi quem me lançou no rádio. Olha. Aí ele, capitão, trabalha comigo, fica aí. O Pinheiros a gente entrava com o noticiário do Pinheiros 6h58. 1 minuto antes da Voz do Brasil. A 1 minuto, o Pinheiros acabou, vem aí a Voz do Brasil. Acabou. Para mim era o máximo. Tá falando do Pinheiros aquele 1 minuto. Caramba. Era uma... Aí foi indo. Aí começaram os anos 90. Aí eu fui convidado para a Rádio Eldorado, da Atalaia para a Rádio Eldorado. Aí depois eu fui para o começo da CBN, Carneiro Neto, a equipe dele. Aí depois a Rádio Clube Paranaense, a B2. Aí depois a Banda B. Bom, na Banda B já era profissional, né? Porque já tinha uma larga experiência tanto na TV como apresentando o programa e produzindo Mesa Redonda, como também aquela bagagem que eu adquiri nas outras áreas que passei. Então na Banda B eu já fui como profissional mesmo, registrado, tudo certo, salário profissional mesmo, como do rádio. E fazia TV e rádio ao mesmo tempo. Então era uma loucura, né? Mais ou menos esse é o começo. A Banda B eu fiquei 16 anos, desde o começo dela até os 16 anos. Aí depois saí, fui para a difusora, Caiobá Ouro Verde, foram quase 10. E agora estamos na nova empreitada, a Rádio Cidade. Então já aproveita e faz o seguinte, né? Pegando esse gancho aí, passa das 5 às 8 da manhã. Já é o horário também. Rádio Cidade AM 670 Curitiba, pode falar? Pode. 670 AM Curitiba,
litoral do estado, Paranaguá, 97.3 FM, todo o litoral do estado também. Olha aí, ó. Isso aí. E para você que quer seguir o Adilson aí, ó, nas redes sociais, o Instagram dele... Ele vai lembrar. Eu acho que é Adilson Arantes Oficial. É isso aí. De vez em quando, uma vez por mês, tem uma foto lá, um texto lá diferente. Tá certo. Ô, Adilson, que tipo de programa que você se identifica mais, assim? O jornalismo mesmo em si? E que tipo de linha de jornalismo? Esportivo, policial ou geral? Geral. Porque eu tenho a minha especialidade, eu tenho pós-graduação em marketing e eu gosto muito de economia. Eu adoro economia. Só que é o seguinte... Se eu abrir um programa às 5 da manhã falando do dólar, por que tem que taxar isso, taxar aquilo, entendeu? Arcabouço fiscal, o cara não vai me ouvir. Vai, pô, não adianta. O meu jornalismo é o do povo. O que interessa hoje, 5 da manhã, para falar para o povo? É isso. É Brasília? Brasília é legal, tem que falar de Brasília. Mas e o buraco na rua? E a obra que não foi entregue? E o posto de saúde que não tem médico? E a polícia que não resolveu o problema daquele caso ainda. Entendeu? Então, assim, é o povo. É o que o ouvinte quer saber naquele dia. Só que aí tem um outro segredo. Ao abrir o microfone para falar, para dar bom dia, todo radialista, todo comunicador tem que saber exatamente para quem está falando. Se não souber para quem está falando, vai dar bom dia para cavalo. Ele vai querer o A e você vai estar dando o B, ou vice-versa. Não vai ornar. Caminho oposto, né? Não vai combinar. Então, claro, e não é do dia para a noite. Você tem que ter uma história, você sabe exatamente qual a linguagem utilizar, qual o momento de brincar, qual o momento de falar sério, se tem que usar determinada palavra ou não, porque você tem que conhecer teu ouvinte. Qual é o assunto? Das 5 às 6, eu posso repetir o mesmo assunto das 6 às 7? É o mesmo público? Não, já é público diferente. Então você tem que estar dosando. Das 7 às 8 é outro público, tem que estar dosando de novo. Então você tem que conhecer o seu público e o horário em que ele está ligando o rádio. Se não souber, então assim, você tem sempre que estar estudando, né? Uma mensagem que chega pode definir o rumo do teu programa no dia. Uma mensagem de WhatsApp que chega, define o rumo do programa. Você fala, opa, vamos por aqui. É isso. A linha é essa. A linha é essa. Tem que conhecer o ouvinte. Se não conhecer o ouvinte... Isso aí que nem você falou. É assim uma coisa que demora um pouco para o cara ter esse feeling, né? Demora. É um aprendizado. Veja, diferentemente da TV, a TV tem o produto, jogam e pronto. Aceita ou não? Aceita. Tá, o telespectador que, com perdão do termo, que se dane. Aí o telespectador tem o controle remoto. Claro. Aí ele muda. Mas a TV não está preocupada às vezes. Não, é isso aqui que é bom. Há um certo, desculpe o termo, quem é de TV, uma certa arrogância, né, em tentar empurrar goela abaixo aquilo que eles, da TV, veja, eu sou da TV também, eu trabalho em televisão, aquilo que eles da TV acham que é bom, mas combinou com quem está assistindo? Tem que combinar. O rádio é diferente, o rádio você sente isso, e é imediato. Essa é a grande vantagem também do rádio. E uma coisa que o pessoal fala muito, Adilson, também, por exemplo, na época que surgiu a televisão, já decretaram a morte do rádio durante 200 vezes. O rádio já morreu 200 vezes. Já perdeu a conta já, né? É isso aí. Desde a época daquele radinho de madeira. Né? Exatamente. Agora, entrou a televisão, o rádio vai morrer. O rádio é válvula. O rádio lá. Né? O rádio e tal. sempre. Entrou a internet, o rádio vai morrer. Entrou aplicativos de música. O rádio... Viva o rádio. Cara, não tem, né? Quanto mais coisa inventar, o rádio agradece. Quanto mais coisas inventar, o rádio agradece. Isso aqui é o YouTube. Isso aqui é a maior invenção do mundo, gente. O YouTube é a maior invenção da comunicação. Democratizou a comunicação, o YouTube. Sabe por quê? Isso aqui pode estar na televisão, num aparelho celular, num computador, e pode estar num streaming. Áudio. É o YouTube. Exato. Nem por isso o rádio vai morrer. O rádio não morre, nunca. Não vai morrer. Não vai morrer. Não, e ainda mais assim, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, agora, né? Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, isso aqui é o rádio. É o rádio. É o rádio com imagem. É aquele rádio que eu falei da minha infância, da minha meninice.
Falei, caramba, eu quero um dia alguém conversando comigo, eu preciso de alguém conversando comigo, eu quero fala sobre qualquer coisa, sobre futebol, sobre economia, sobre sei lá o quê, política, mas conversa comigo. Quero te ouvir. Eu quero te ouvir, conversa comigo. Aí toca a música. Não quero música, música eu não quero, eu quero conversar, é isso aí. Isso aqui que nós estamos... muito, né? Muito, nossa, muito. Zé Bete, eu acordava ouvindo o Zé Bete. Joga água nele, joga água nele. É isso aí. Eu acordava ouvindo o Zé Bete, cara. A minha arrepia quando eu falo nisso, porque eu volto à minha infância, né? É Eli isso aí. Corrêa. Eli Corrêa. Nossa, Paulo Barbosa. Aqueles caras da madrugada da Rádio Globo do Rio, da Nossa, Tupi do Rio, da Rádio Nacional de Brasília. Putz. Tocava música, tocava, mas era uma música cada meia hora, eles ficavam conversando, lendo o jornal, que ia estar na banca no dia seguinte. Tipo, a música era a cereja do bolo. Era a cereja do bolo. Era um complemento, era um detalhe. Era importante, claro que era, mas o mais importante para mim, na minha concepção, era ele me explicando o que eu não entendia. Eu preciso entender. Esse é o papel da comunicação. O comunicador tem que explicar o que o ouvinte às vezes não sabe. Exatamente. E não quer dizer que o comunicador saiba tudo, ao contrário. É uma troca. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo, exatamente. Assim, Adilson, como é que você vê o rádio, por exemplo, de antigamente com o rádio de hoje, por exemplo? Você acha que o rádio de hoje está muito mais fácil de se fazer? Apesar de ser um rádio que eu particularmente, a gente que está vivendo nesse meio do rádio, a gente vê que é meio muito mais fechado do que antigamente, né? Eu acho que perdeu qualidade, né? Aham. Acho que perdeu qualidade. Nós temos grandes radialistas Brasil afora, mas assim, sei lá, eu acho que, não sei, talvez pelo fato de ter sido nossas referências, terem sido nossas referências, né? E há uma idolatria, né, pelos nomes citados aqui. A gente não encontra, mas pô, qual é o grande nome do... Esse cara tá falando, vamos parar para ouvir. O Eixá morreu. Tem mais. Tem o Oineg, eu adoro o Oineg da Rádio Band News. Adoro, cara. O cara é bom pra caramba. Eu paro para ouvi-lo. Quando ele tá comentando, eu paro para ouvi-lo. Um cara que eu sou fã, deixou o rádio. Um pecado. Heródoto Barbeiro. Nossa. Para mim, uma aula de rádio, de comunicador, historiador, o cara que abriu o microfone. Inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo. Então, assim, tinha algo para falar, algo para me ensinar. Eu aprendia com ele. Parou, tá só na TV. Aliás, mal aproveitado, inclusive, no Grupo Record. Essa é a minha opinião como fã dele. Tá fazendo Record News, né? Record News, pô. Entendeu? Assim... Uma pontinha ali, né? Pontinha, escondidinha, né? Escondidinha. Pô, é o Heródoto Barbeiro, pô. Entendeu? Então, veja... a pobreza, né? Quem mais? Pô, Cidinha Campos, no Rio. Sim. Rádio Tupi, adoro a Tupi. Minha referência de rádio é a Tupi do Rio. Comunicadores sensacionais, espetaculares, top. Quem mais? Cara, acabou. É verdade. Acabou. Dá pra contar nos dedos, né? Acabou. Exatamente. Caramba. Na Rádio Bandeirantes tem umas boas referências, na Rádio Bandeirantes, na AM, né, 840. Tem boas referências. Eu lembro que tinha a galera do Pulo do Gato lá, né? Pulo do Gato. De manhã, né? Zé Paulo de Andrade. Nossa. Puta, Zé Paulo de Andrade, que morreu de Covid, né, cara? Pois é. Exatamente. Ó, Adilson, com 39 anos de rádio aí, você, com certeza absoluta, colecionou histórias inusitadas aí, né? Teve alguma que você fala, cara, deu ruim, ou alguma coisa meio curiosa, assim, que você pode contar pra nós aí ou não? Curiosa, história curiosa, cara, teve na televisão. O patrão morreu, o Zé Carlos Martinez, caiu o avião dele aqui no litoral, e aí, no corredor, mandaram pro estúdio, ao vivo. Corre pro estúdio. Eu falei, fazer o quê? Você vai transmitir o velório do homem. Eu falei, eu transmiti velório? Vai transmitir o velório. Fiquei 6 a 8 horas no ar transmitindo o velório. Meu Deus do céu. Então eu tenho isso no currículo, cara. Eu transmiti um velório. Do patrão aí. Mas a gente tem que rir, né? Porque, cara, um negócio assim... Surreal, cara. Transmitir um velório. Mas o que você tinha de conteúdo para falar durante 6 horas? Agora que passou, a gente se pergunta, mas na hora tem que fazer, não tem jeito. Caramba. Tá aí o deputado XYZ, o senador. Tá chegando fulano de tal. Aí você conta a história do acidente 200 vezes, recapitula a história do homem, do patrão e vai. Caraca. E teve coisa maravilhosa também, viu? Teve a coisa assim, tive o prazer, a honra de trabalhar e ser lançado assim, jogado para a faculdade por ele, né? E foi o Galvão Bueno.
Oh. Eu fiz jornalismo por causa do Galvão Bueno. Caramba. Claro que ele não me conhece, porque ele não faz a mínima ideia quem seja, né? Porque ele trabalhou com a gente no Canal 6 ali, na Rede OM Brasil. Eu lembro a época que ele Sim, fez ficou um ano e pouco aí. E ele trouxe uma equipe, a turma dele do Rio. Só que transmitindo futebol paranaense, eles não sabiam dos times, cor de camisa, jogador, falavam as coisas erradas. E eu estava na coordenação de programação. E quando eles falavam algo errado, eu no interfone. Não é isso, é aquilo, lá na suíte. Num desses dias, de tanto que eu falar, eu lembro como se fosse hoje, era o Irati. Eles trocaram o Irati pelo Cascavel, um negócio assim. Lá na suíte estava o Galvão Bueno. Veio com um copo de uísque na mão. 10h30 da noite no corredor. Falei, putz, vai dar ruim agora. Urra! Quem tá falando lá daquele jeito dele? Falei, sou eu. Quem é você? Aí eu me apresentei. Por que você sabe tudo isso? Falei, não, porque eu faço rádio, eu trabalho na Rádio Eldorado, inclusive com Sicupira, que eu tenho comentarista aí. Ah, você é radialista? Eu falei, sou, mas eu trabalho aqui também, enfim. Ah, tá. Você é jornalista? Eu falei, não, só sou radialista. Tem que ir pra faculdade, cara. E aí ficou, né? E saiu. Ele veio conhecer quem era o cara que estava corrigindo lá. No outro dia no corredor ele falou, e aí, já se matriculou? Faz jornalismo. Se você não fizer jornalismo, não vai sair do lugar. Cara, foi o que eu precisava. Fiz, entrei, vestibular, faculdade, me formei e, de fato, o Galvão Bueno tinha razão. Depois que eu peguei o diploma, que eu fiz o jornalismo, abre um leque, cara. Incrível que pareça. Parece que abre um leque. Parece que dá autoridade, né, para a pessoa, né? Porque, assim, infelizmente, eu sou radialista, sou publicitário de formação. Sim. Né? Mas, assim, a gente fala, é radialista, mas quando você fala que você é jornalista, parece que a coisa... Nossa, cara, parece uma autoridade, né, cara? Tipo assim... não precisa ser... Não é querer dar carteiraço. Não é autoridade, só que para a autoestima da pessoa... E a faculdade ensina muita coisa. Sim. Você vai ler um livro encomendado pelo professor, que jamais você vai ler aqui fora, se não entrar na faculdade. Você vai participar de palestra, de grupo, conhecer gente, ler pra caramba, apresentar trabalho, desenvolver a mente, que jamais fora da faculdade você vai fazer. Então, sou autodidata, não preciso. Legal, parabéns. Só que poderia ser mais, se tivesse o diploma. Né? Exatamente. É um publicitário, um cara gênio pra caramba. Porra, caramba, esse cara é gênio. Mas ele não foi pra faculdade. Cara, se ele for, ele vai ganhar o Oscar. Imagina. Se ele for, ele vai ganhar o Oscar, de tão bom que ele é. Exatamente. Então, a faculdade te dá esse gancho. Então, assim, é o Galvão Bueno. Caramba, hein? Só o Galvão Bueno. Mas ele não lembra de mim, se falar meu nome pra ele. Aliás, o Galvão Bueno tá com um canal no YouTube agora também, né? O GB. O GB, né? GB. Amigos, é isso aí, ó. Aí, ó, Adilson Arantes aqui, Galvão. Chama o homem aqui pra participar da mínima ideia quem seja esse cara, né? Pra participar, de repente, aí, ó, de uma transmissão, pô. Eu trabalhei lá naquela época boa. Copa do Brasil, Campeonato Paranaense, Libertadores da América. Caramba. Bons momentos. Coisa louca, hein? São Paulo campeão, exatamente. São Paulino falando no suíte, exatamente. Achei um São Paulo. Ô, Adilson, hoje você está fazendo a Rádio Cidade, né? Cidade. E também você está fazendo televisão na Evangelizar, exatamente. Conta para nós um pouquinho desse programa da Evangelizar. Evangelizar, eu sou funcionário fantasma, né? Não, eu tenho programas lá, faço programa rural, faço programa de entrevista, eu tô lá. Me chamam, eu vou lá e faço apresentação de programas de vez em quando, enfim, eu estou à disposição da televisão. Como diz o Magal, me chama que eu vou. Me chama que eu vou, é isso aí, me chama que eu vou. Sou amigo já faz uns 7, 8 anos que eu trabalho lá com eles. Legal, é uma rede, né, Brasil inteiro. Programa bacana de fazer, eu gosto muito de fazer o programa rural. Eu adoro fazer o programa que fala do homem do campo. E de entrevista também, eu gosto muito de fazer. Bom, eu adoro a comunicação, cara. Eu gosto. A gente gosta de falar, né? A gente gosta de falar. Às vezes eu até passo vergonha, né? Às vezes tem gente que fala assim, mas você fala, hein? Mas não é. É por isso que a gente tá realista, né? Se não for não falar, ia ser estranho, né? E muitas vezes a gente é tímido, né? Às vezes a gente não é fora, assim, né? As pessoas acham que a gente fala. Não, é ao contrário. Ao contrário, a gente é bem tímido. É igual o humorista, né? Humorista, as pessoas pensam que o humorista vive contando piada, né? Ao contrário, tem muito humorista que é muito mal-humorado. É isso aí. E muitos humoristas depressivos, inclusive. É isso aí. O próprio Robin Williams, né? Sim. Que fez lá o... Depressão. É isso aí. Só que é o seguinte, tá em cena, tá tudo. Acabou. É isso aí. Somos nós, né? Liga o microfone.
Fala mais que o homem da cobra. Exatamente. Eu fiz um programa um dia, minha mãe tinha acabado de morrer. Eu estava no ar quando chegou a informação que a minha mãe morreu. E eu terminei o programa e o ouvinte não ficou sabendo. O ouvinte não percebeu que eu estava com este problema. Claro, depois do programa eu chorei. Mas o que o ouvinte tem a ver com o meu problema? O problema é meu, não é do ouvinte. Terminou o programa, aí eu sou o Adilson normal. No ar eu sou Adilson Arantes. Exatamente. Que nem, por exemplo, você falou o lance da tua mãe. Foi o que aconteceu comigo também. Vai fazer um ano, mês que vem, que eu perdi minha mãe e tal. Então, o que aconteceu? Minha mãe faleceu, eu voltei 3 dias depois. Falei, cara, eu vou voltar por ela. Por ela. Porque a minha mãe era minha maior fã. Eu falei, cara, eu vou voltar por ela. Ela não sabe? Claro, aquela coisa que você falou. Coração arrebentado. Claro. Mas, cara, é um artista. É isso aí. Liga o microfone. Ligou o microfone, você esquece do mundo que está lá fora. Essa vez está chovendo, está frio, está calor. O momento é aquele. É isso aí. E pouca gente entende, né? Verdade. É verdade. Ô Adilson, agora tem muita gente que oferece, por exemplo, cursos de rádio online, curso de locução online, não sei o quê. Pô, o cara cobra 3, 4, 5 mil lá, não sei o quê, para dar um curso, essas coisas assim. Cara, o que você tem a dizer a respeito desse lance, assim, de... Porque, pô, o rádio, na verdade, e a televisão, claro, que nem tem a base teórica que é a faculdade, tudo e tal, mas a prática não... A prática é a prática, né? Só que eu acho importante estudar. Por exemplo, aqui em Curitiba nós temos o Instituto Rádio e TV. É legal, tem uma escola lá que ensina técnica e tal, mas se você não tiver a prática, sim, não rola. Não rola, não vai acontecer. Mais do que a prática, para melhorar aqui a resposta, tem que ter o dom. Você quer ser porque você está no teu sangue e sempre foi um sonho de criança, sempre quis, tem vontade, desculpe o termo, tem tesão em fazer isso, ou você quer fazer por moda? Quer ser o quê? Só porque para aparecer, para falar, para ficar famoso? Você quer virar político? Quer falar no rádio para ganhar voto daqui a 4 anos? Não vai acontecer. Esqueça, não vai rolar. Você tem que ter o dom para fazer o negócio. É importante aprender, fica a distância do microfone, esse microfone aqui fala mais perto, esse fala mais, entendeu? Esse é o tom, cuidado com as palavras, leia, se prepare antes de entrar no ar, enfim. É fundamental, mas não é tudo, né? Não é tudo. Não adianta se formar em engenharia não saber matemática, pô. Fazer cálculo, pô. Você se formou em engenharia, cara, senão você vai fazer um prédio, vai cair o prédio. É isso. É verdade. Tem muita coisa aí que a pessoa precisa dar uma... Claro. É aquela coisa, é a mesma coisa o lutador de boxe, ficar olhando o cara dando porrada. Vai apanhar, cara. Olhando de fora. Pô, legal, né? Exatamente, é isso. Tomou um soco no nariz, não sabe como é que é. Pô, aí você... formou em quê? Formei em pedagogia. Pedagogia, legal. Vai pra sala de aula. Pô, não suporta a criança, pô. Se formou pra quê? Eu vou cuidar do filho dos outros. É isso aí. Tem que ter o dom. Para tudo tem que ter o dom. Se tiver o dom, busque informação, se aperfeiçoe, treine em casa, não desista da primeira batida na porta na cara, tente a outra, tenta de novo, uma hora chega. Isso. E para você, por exemplo, assim, de repente a galera que está fazendo muito esse lance de podcast hoje, né? Hoje virou uma moda tremenda. Tem muita gente assim que nunca fez rádio na vida, nunca teve preparação nenhuma e já pega o microfone, já abre uma câmera, vamos fazer um podcast. Alguém vai lá e faz e tal. A gente que tem esse lance essa malandragem, né? Essa coisa do rádio e tal, a gente tem um domínio bem maior que isso aí, né, Adilson? Tem, mas assim, como eu falei, o YouTube ele democratizou, né? Muita gente que não tem a oportunidade de ir numa rádio ou numa TV se reencontra ou se encontra, se descobre num podcast. Isso aqui é fantástico. Isso aqui você traz um médico, um cidadão comum, um advogado, e ele se transforma em comunicador. Porque ele vai falar para o nicho dele. Ele chega aqui, chega um advogado, chega um médico, falando: ô pessoal, hoje vamos falar sobre próstata. Eu sou especialista em próstata. Pô, eu paro para ver o cara, pô. Sim. Eu estou numa idade que tenho que me preocupar com a minha próstata. Estou dando um exemplo, né? Pronto, ele se transformou num comunicador. Ele deixa de ser um médico, simplesmente só médico. Ele se transforma em médico e comunicador. Então, se eu fizer a mesma coisa, quem vai ter mais audiência? Eu com a minha experiência de comunicação. E ele começando agora. Você vai parar para ouvir e assistir quem? Ele. Entendeu?
Então isso aqui democratizou a comunicação. É igual o cantor, né? Por exemplo, os músicos, né? Que muitos dependiam das grandes gravadoras, né? Agora não precisa. Ficavam escravos, né, das marcas e tal. Isso aí. Hoje não. E toda vez que eu ouço e penso nisso, eu lembro, sabe de quem? Lá nos anos 80, brigou contra todo mundo, Lobão. O Lobão. Era visto como louco, né? Esse cara tá louco, fica brigando com a Som Livre aí, fica brigando com a Continental, com a BMG Ariola, queimou nada, o Lobão tava certo. Hoje em dia você grava na tua casa. O teu CD não, né? A tua música para baixar, para subir para a plataforma. Na tua casa, com qualidade. Não precisa da gravadora, que a gravadora vai te escravizar, vai te tomar 80% do lucro, vai fazer a tua agenda, enfim. Você é você, a firma é tua, pô. Sim. Democratizou. É isso aí. A produtora dele é aquela Universo Paralelo, né? É isso aí. Foi essa, né? Foi essa aí. Então, Lobão, com todas as loucuras dele, ele nos anos 80, veja que estamos falando de 40 anos, ele estava certo. Foi preso e não sei tudo. O quê. Coisa Chamaram de louco, fecharam os canais de televisão para ele. Por quê? Porque as gravadoras dominavam os programas de televisão. Era o famoso jabá. É isso aí. Para você que não sabe, para se apresentar na televisão, não sei como é hoje, mas antigamente tinha que pagar. E muito, senão não cantava. O Lobão não era do esquema de gravadora, então não ia para programa nenhum. Não ia no Chacrinha, não ia no Globo de Ouro, não ia no Bolinha, não. Enfim, não ia. Raul Gil, não ia. Era ele nadando contra a correnteza. 40 anos depois, o Lobão provou que estava certo. Outro sinal que nem todo louco está errado. Exatamente. É isso aí. É isso aí. E hoje temos as plataformas. Eu escuto a música que eu quiser, quantas vezes quiser, a hora que eu quiser. E o que quiser. É isso. E viva o rádio, meu amigo. Viva o rádio. Tamo juntos. Isso aí. Adilson, vamos deixar mais uma vez aí a tua rede social. De repente, você que quiser saber um pouquinho mais da carreira desse cara aqui, que é, fantástico, não tenho nem o que dizer do Adilson aí, né? Esses dias eu esqueci a senha do meu Instagram, que eu mudei de celular. Tive que pedir socorro para meu filho, eu esqueço as coisas. Aí eu anotei, pai, anota aí. Então a rede social é minha. De vez em quando tem uns negócios. Adilson Arantes Oficial, o Instagram. Facebook é Adilson Arantes. O que mais que eu tenho? Só isso que eu tenho, cara. Não tem mais nada. Tem o WhatsApp também. E fala do podcast também de vocês, olha, que vocês estão fazendo. O podcast, Loukutores. Louco de louco, né? Somos loucos mesmo, né? Tudo doido, né? Todo mundo tem um pouquinho de sangue de doido aí. O André teve aqui, né? Teve, André Nogueira. André, a Dani, o Bruno. Parceiro. Os Loukutores. Procura lá no YouTube, tá lá. Os Loukutores. Maravilha. Adilson, cara, obrigado mesmo pela tua presença. Eu que agradeço. Te agradeço de montão mesmo. Ganhei o dia em revê-lo e participar aqui com você. Show de bola. Espetáculo. Precisando de qualquer coisa, estamos aí. Vamos aí. E eu fiz inglês no CNA, hein? Só pode dizer. Depois paga pra nós aí, CNA. Não paga não, mas eu fiz inglês no CNA. Que show de bola. Top. Maravilha. Você que não fez curso de inglês é importante, hein? Claro que é. Importante. Sempre foi. Hoje em dia, pior. Mais ainda. Faz a diferença. Muito. É verdade. Meu amigo, prazer em revê-lo aí. Satisfação. Tamo juntos aí sempre. Você é uma pessoa do bem, rapaz. Obrigado. Tamo juntos. Valeu. Gente, obrigado mais uma vez aí pela presença de todos vocês. Próxima semana tem muito mais. Beijo pra Valeu.